rapidamente o que a gente fez na aula passada, só para a Ana relembrar, para a Giovana, que não participou da primeira aula, só para você saber mais ou menos o que a gente passou na outra aula, e conforme as meninas forem entrando, elas vão participando, tá bom? Eu vou colocar aqui a música, mas eu vou deixar ela baixinha, só para a gente poder fazer o aquecimento, tá bom? Vamos lá? Todo mundo com a mão lá em cima e estica o braço o máximo que você puder. Pode esticar bastante. Eu costumo colocar os braços para trás, tá? Para esticar bem aqui. A gente vai usar muito o braço hoje. Agora vamos lá, levantando a perninha. Mantenha o equilíbrio. Quem não conseguir aqui, ó, coloca a outra mãozinha como se estivesse escorando em alguma coisa. É o que eu faço comigo. Vamos trocar a perna. Isso. Agora vamos aqui, ó, distendendo o quadril. Joga o quadril para a direita. Joga o quadril para a esquerda. Direita, esquerda. Pode jogar o quadril com vontade, tá? A gente usa muito esse movimento na dança do ventre. Isso. Agora vamos fazer uma bolinha. Ó, barriga passa na frente, lateral, costa, lateral. É uma bolinha mesmo. A Giovana não participou da aula, mas eu vou explicar rapidamente, tá bom? Mas a Ana já sabe desse movimento que a gente aprendeu na aula passada, utilizando os pesos dos pés, tá bom? Pode soltar o quadril. Joga de um lado pro outro. Vamos deixar esse quadril solto. Isso. Vamos embora. Meninas, na aula passada eu expliquei para vocês as 5 posições de braço, que são as que vocês mais utilizam na dança do ventre, e as 5 posições de pé. Se você quiser anotar, Giovana, pode anotar, depois você pode assistir também a primeira aula lá no vídeo que ficou gravado, mas se você quiser anotar igual algumas meninas fizeram da aula passada, pode anotar. Na dança do ventre, você tem as 5 principais posições de braço. Não pode esquecer porque elas são as que você mais utiliza na dança do ventre. Qual que é a primeira posição? A posição do Cristo. Os 2 braços abertos. Nada de ficar assim. Não é braço de frango, tá? O cotovelo, ele sempre tem que estar para trás. Se não estiver para trás é porque está errado. Então, lembre-se disso. Não é assim, é assim. Nessa posição. Essa é a posição 1 de braço, tá bom? É a que você utiliza bastante na dança do ventre. Então, eu vi aqui que a Giovana está fazendo, eu faço esse X aqui em volta da barriga, porque isso já dá um impulso e uma leveza para você ficar nessa posição. Porque o braço, vocês têm que se lembrar que o braço é sempre em câmera lenta e o quadril é sempre amigo, tá bom? Então, essa aqui é a posição 1 de braço, que vocês vão utilizar. A posição 2 é os 2 braços na frente do seu busto. Você pode colocar uma mão em cima da outra, como você pode colocar as 2 mãos nessa posição, tá bom? Lembre-se que nunca é assim com o cotovelo e nunca é assim. Nessa posição você vai colocar e depois eu explico as posições, a posição das mãos, tá bom? A Mariana que acabou de entrar, tudo bem, mas se você quiser ligar a câmera, é legal para ver você fazendo os movimentos, tá bom? Essa é a posição 2. A posição 3 de braços são os 2 braços para frente do seu corpo. Você pode utilizar com as palmas para baixo, como pode fazer com as palmas para cima, tá bom? Isso é indiferente, depende da dança que você está fazendo naquele dia. Essa é a posição 3 de braço. A posição 4 é os braços elevados. O braço elevado, aqui, eu expliquei para as meninas na aula passada, você não encosta as mãos. Você não precisa encostar. Ju, aumenta só um pouquinho para cima, por favor. Ó, vocês não vão encostar as 2 mãos. As mãos elas vão ficar quase como se estivesse se encostando,
Ó, a Ju arrumou a câmera aqui para mim, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Nessa posição, ó, sem encostar, você quase encosta e a sua cabeça, ela nunca fica assim. A sua cabeça, ela fica para frente do seu corpo. Isso, exatamente. Eu tô vendo as meninas fazer aqui, exatamente. Você vai ficar nessa posição. Essa é a posição 4 de braços. Os braços bem esticados e quase encostando as mãos. E a quinta posição, você vai abaixar o braço direito e vai permanecer com o braço esquerdo lá no alto. A diferença é que ao invés de a palma ficar para lá, você vai fazer o formato concha. Então, a sua mão esquerda ela vai ficar estendida. Você pode esticar o máximo que você conseguir e a mão em formato de concha para dentro. E o outro braço você vai esticar, sempre com o cotovelo para trás, para o braço ficar bonito, tá bom? Então, essas são as 5 posições de braço que eu ensinei para as meninas na aula passada. Se vocês não quem não conseguiu acompanhar, fica tranquilo, porque dá para você ver o vídeo da primeira aula depois que eu fiz. E eu também falei das posições dos pés, os pesos dos pés. Porque na dança você vai precisar aprender o peso dos pés para você conseguir dançar certinho, tá bom? Fala para ela, fica tranquila. Giovana, você está me ouvindo aqui? Você está me ouvindo? Se você quiser participar, pode ficar tranquila, não tem problema o seu filho aparecer e participar com a gente, porque a gente está acostumado com as alunas que o filho participa também, tá bom? A não ser que demande da sua atenção e você prefira não fazer a aula. Mas se você quiser só assistir, pode ficar tranquilo e só assistir também, tá bom? Eu vou fazer ele dormir, depois eu assisto a gravação. Fica tranquila, Giovana. Você pode assistir sim, depois você pode me chamar, tá bom? Obrigada. Nada, Ju. Giovana. Vamos lá, meninas. Continuando aqui, o peso dos pés. Eu não sei se vocês lembram. O primeiro peso dos pés que eu falei é a planta dos pés, que é os pés no chão, né? Nessa posição é a planta do pé. O segundo peso dos pés é o pé esquerdo indo para a lateral. Então, o que você faz aqui, ó? Para as meninas que não assistiram a aula passada, você joga o quadril para o lado que você quer soltar o peso. Então, se é o lado esquerdo, você vai jogar o quadril para cá. Então, seu pé não vai ficar reto, ele vai fazer isso. Quase como se fosse uma curva com a sua perna, tá bom? Essa é a segunda posição dos pés que você utiliza quando você vai fazer movimentos para esse lado. Quando você vai fazer movimentos para a direita, também é a mesma coisa. Você faz essa curvatura com o seu corpo. Então, sua perna não vai ficar reta, ela vai fazer essa curva. É como você precisa fazer essa curva para fazer esses tipos de movimento, os movimentos de lateral, tá bom? Quando você vai jogar o peso nos calcanhares, você vai fazer movimentos que você vai jogar o corpo para trás, então você acaba levantando um pouquinho, pouca coisa do seu pé para não perder o equilíbrio. Quando você faz algum movimento que você tem que jogar o seu quadril ou as suas mãos lá na frente, então quem sustenta o seu peso é os calcanhares. Então o peso todo tem que estar no calcanhar. Se não tiver no calcanhar, tá errado, tá bom? E o peso na frente dos pés, que é na meia ponta. Você fica na meia ponta para fazer movimentos em que você precise dessa posição, seja um andar para frente, seja um movimento delicado que você tenha que fazer, que não dê para fazer com os pés no chão, tá bom? As meninas que não assistiram a outra aula, fica tranquila que depois vocês podem assistir o vídeo certinho da primeira aula, e aí vocês vão entender certinho sobre os pesos e sobre as posições de braço que eu ensinei na outra aula, tá bom? Bom, continuando a nossa linha de braço e de peso nos pés, eu ensinei também na outra aula a posição das mãos. A Mariana que não participou, a posição das mãos que a bailarina usa, Mari, é assim, ó, você abre as duas palmas, você pega o dedão e o seu dedão ele tem que ir de encontro com o dedo do meio. Então, você não precisa encostar, você vai ficar sempre nessa posição. Essa é a mão de bailarina, tanto nessa posição quanto assim. Todas as poses que você fizer com a dança do ventre, você tem que colocar o dedão, sempre o dedão, com o dedo do meio. Vai usar uma mão só? É nessa posição. Vai usar as duas? Também é nessa posição. Dedão e dedo do meio, tá bom? Isso é postura, é a forma como a mão da bailarina fica na dança, tá bom? Independente de qualquer movimento que você vai fazer, isso não é uma coisa que você aprende logo de cara.
É a prática que leva à perfeição. Então, com o tempo que vocês estiverem praticando essa movimentação, isso vai se tornar uma coisa muito simples. Vocês vão estar dançando, fazendo esse movimento com as mãos e não vão perceber. Então, lembra que as palmas para cima, encosta o dedão com o dedo do meio. Dedão, lembra disso, dedão e dedo do meio. Essa é a pose de bailarina. Então, não importa o movimento que você vai fazer. No início, eu falei para as meninas na aula passada, a mão da gente parece que está tendo choque, né? Os dedos ficam tudo para cima. Mas não se preocupe que com o tempo você acostuma e você vai suavizando. Então, quando você está fazendo uma movimentação de braço assim, a pose que você fica para quem está olhando é essa, ó. Dedão quase encostando com o médio. E lá em cima, a mesma coisa. Você está com a mão aqui embaixo, é a mesma coisa. Tá vendo como fica bonito? Tanto para frente, quanto para cima, quanto a posição de braço. Tá bom? Sempre lembre disso. A posição de mão é dessa forma. Seguindo a linha. Oi, Marisa, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu não sei se você assistiu essa aula passada, mas se você não assistiu, depois dá uma olhada no nosso vídeo, porque eu só dei uma relembrada aqui bem rápido, porque a gente aprendeu na outra aula, tá bom? Tá bom. E aí nós vamos continuar agora as mãos. Na dança do ventre, eu expliquei para as meninas na aula passada, todo mundo pensa que o quadril é o que manda na dança do ventre, mas o que torna a dança linda são os braços e a mão. Os braços precisam ser super delicados e a mão também. Então, eu vou explicar para vocês um movimento que a gente utiliza muito na dança do ventre com as mãos, que é a folhinha. A folhinha, a mão super delicada, que vocês vão ter que treinar. Você treina bastante para você conseguir chegar na perfeição. Como que funciona? Eu explico da maneira mais popular possível. Sabe, imagina que tem um jardim na sua frente e você vai cavar a terra. Então, o que você faz quando você vai cavar a terra com as duas mãos? Você põe as duas mãos na terra, segura a terra e devolve. Esse é o treino que a gente faz para fazer a folhinha. Põe a mão na terra, segurou a terra, você gira o pulso e devolve. Então, vocês vão... Depois, com o tempo, essa é a movimentação que vocês vão fazer, tá vendo? Só que de início, para vocês entenderem a intenção do que a gente tem que fazer cavou a terrinha, segurei a terrinha com a mão, girei o pulso e devolvi para a terra. É como se fosse esse movimento. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo? De início, não precisa ficar lindo e maravilhoso. Segurou a terra, devolveu. Segurou, devolveu. Cavou a terrinha, devolveu. Esse é o movimento que vocês vão fazer aqui. Tá vendo? Não se preocupa que a Júlia vai escrever aí no chat para vocês. Então, quem quiser anotar no caderno depois, vai poder anotar certinho, que ela vai explicar para vocês pelo chat como que funciona. Mas sempre se lembrem disso. Cavou, segurou a terra, devolveu. Esse é o movimento, parece que não é igual, mas é. Depois, com o tempo, vocês vão estar fazendo a folhinha dessa maneira. É só a intenção da mão. A intenção da sua mão de ir para baixo e voltar. Essa folhinha ela é utilizada muito na dança do ventre. Bailarinas que precisam... Não é o termo enrolar, mas quando você está cansado de movimentar o quadril, está cansada de movimentar o braço, as bailarinas utilizam muito a folhinha, com as duas mãos, com uma mão só. Então, por isso que vocês têm que treinar bastante em casa. Eu, no início, quando eu comecei a aprender, eu treinava em qualquer lugar, ponto de ônibus, na pausa do trabalho, em casa, depois que eu terminava de lavar a louça, eu ficava lá igual uma doida. E eu me achava muito dura. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Por isso que eu digo para vocês, independente do que vocês pensem em casa, vocês não são duras. A gente só acha isso no início, mas depois a gente aprende. Para você chegar na perfeição da folhinha, quem que dita a regra da folhinha? É o giro dos pulsos. Então, o que você tem que fazer? Você treina com as duas mãos fechadas esse movimento. Esse movimento, ele tem que se tornar delicado. Então, imagina você aqui, ó. Eu estou com os dois braços aqui, ó. Esse movimento. Você aqui está girando o pulso. Então, quando você faz, cavou a terra. O que dita o movimento é o giro do pulso. É isso que faz a beleza. Porque cavar a terra e só devolver não ficaria bonito. É o giro. Então, quando vocês estiverem com tempo livre, alguma coisa, no trânsito, esperando, faz o treino do giro do pulso. Eu falo para todo mundo que isso ajuda muito. Você aprende muita coisa com esse treino aqui, giro do pulso.
Você pode pôr uma música em casa, mesmo que não seja de dança do ventre, pode treinar a folhinha. Sempre tenta começar de cima para baixo, porque aí você já vai fazendo um contexto, ó, de cima para baixo, e vai treinando o giro do pulso. Ó, essa movimentação. Vocês vão utilizar muito na dança do ventre. Por isso que é importante. Isso, fazer de cima, cava a terra, segura, joga, cava a terra, segura, joga, cava a terra, segura, joga. Essa é a movimentação que vocês têm que fazer e o giro de pulso. O giro de pulso é muito importante na aula também, tá bom, meninas? Isso, a mão, basicamente, são os dois movimentos que você mais utiliza. É o giro de pulso, que às vezes você não precisa fazer uma folhinha, às vezes você está só subindo a mão. Ó o giro de pulso aqui, ó. Eu subindo as mãos com o giro de pulso. Não parece para vocês, mas eu só estou girando o pulso. Eu não estou fazendo folhinha. Aqui é só o giro. Isso aqui é para você colocar delicadeza na sua movimentação. Tá vendo? O seu braço. Lembra das posições de braço? Você vai fazer a primeira posição. Você sai do X aqui embaixo, você já pode subir fazendo giro de pulso. Giro de pulso, giro de pulso. Faz. Até você chegar na sua posição de braço. Ou se você for colocar o braço lá em cima, a mesma coisa. Fica muito bonito na dança se você continua fazendo o movimento. Então, toda vez que vocês puderem treinar o giro de pulso, façam isso, porque eu garanto para vocês, aonde você cria delicadeza nos seus movimentos, é quando o seu braço está super leve e quando a sua mão, você já aprendeu o giro de pulso e já aprendeu a folhinha também, tá bom? A gente vai colocar uma música depois e aí a gente faz na música para vocês verem como que fica bonito esse giro de pulso e essa movimentação. Agora nós vamos falar sobre o pinta-parede, né, Julia? Nós vamos falar sobre o pinta-parede. Esse movimento é um movimento de braço. Para quem não fez a aula passada, fica tranquilo, que depois vocês podem assistir lá e vocês vão entender o que eu quero dizer. Os braços, como eu disse, o braço precisa ser câmera lenta, como se você estivesse morrendo para poder fazer um movimento. Enquanto o quadril, você faz ele super rápido. Na dança do ventre, para ter uma beleza, não sei se as meninas que não participaram da aula, se já assistiram algum vídeo de dança do ventre. Mas se vocês já assistiram, vocês podem perceber. A bailarina, ela vai estar sempre com o quadril muito rápido, mas ela vai estar sempre com o braço super delicado. Você nunca vai ver o braço assim. Não existe essa movimentação na dança do ventre, tá bom? E aí a gente tem um movimento que ele se chama pinta-parede. Imagina que você está pintando a parede, só que com delicadeza e com o seu braço. Então, como que você faz esse movimento? Você vai virar aqui, ó, com o dorso da mão. Você vai imaginar que você está passando a tinta na parede e a parede está aqui, ó. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você começa de baixo essa movimentação. Subiu, volta com a palma virada e desce. Mas você tem que pensar que tem uma parede. A palma não pode voltar para baixo. Entendeu? Vamos fazer todo mundo junto aqui, ó. Sobe a mão com o dorso dessa forma. Quando você volta com a palma na parede. A Júlia vai mandar para vocês um chat aí direitinho, e aí para vocês entenderem o movimento. Mas, ó, essa é a posição que você começa a pintar a parede. De baixo, sempre de baixo com a palma virada. Então, sobe com o dorso, delicadamente. Chegou lá em cima, você vira a palma e pinta a parede. O porquê que você não vira a mão para baixo? Porque você está pintando a parede. Então, o pincel tem que estar assim subindo e assim descendo. Imagine que tem uma parede aqui. Essas movimentações do braço, como que funciona? Você nunca começa aqui, ó, dessa parte. Você começa por aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu subo isso primeiro. A intenção do braço delicado, ao invés de você subir ele inteiro, é quando você começa aqui, ó. Pensa no seu cotovelo. Pensa que o seu cotovelo que vai começar o movimento. Então, você tá com a sua mão em coxa aqui, ó. O que você faz com o cotovelo, ó? Câmera lenta. Subiu. Pintou a parede. Subiu. Pintou a parede. Isso. Só que esse movimento você faz delicadamente. Do outro lado também. Pinta a parede. Esse é a mesma coisa.
Na dança do ventre, a gente utiliza esse movimento, às vezes, subindo e descendo. Então, subir pintando, quando eu descia, eu já subia a outra mão. Descia a outra, subia a outra. Descia a outra, subia a outra. No início, vocês vão achar que está desengonçado, porque vocês primeiro precisam acostumar o corpo com esse movimento. Porque o seu corpo não está acostumado com esse movimento, então é normal. Por isso que eu falo, treina o braço primeiro, para pintar a parede. E aí depois você já treina o outro, né? Porque bailarina não pode receber meio cachê. Então você tem que aprender o movimento na esquerda e na direita. Quando você aprende, o movimento fica bonito porque você faz isso, ó. Pinta a parede de um lado. Quando tá descendo, você já começa com a intenção. Como que funciona? Você tá lá em cima. Tá lá em cima, né? Quando você pensa em começar a descer, a outra mão já tem que subir. Então essa é a intenção. Pensou em descer, sobe a outra mão. Eu sei que para quem tem problema com coordenação motora, é meio complicado. Mas você tem que fazer um treino. Pensou em descer a outra mão, você sobe a outra. E aí, dando um conselho para vocês, quando você estiver subindo, não deixa a mão muito esticada, porque senão vai parecer que vocês estão fazendo isso aqui, ó. Isso e isso. E não é esse movimento. Você tem que curvar o seu braço. Então, ó, curva e desce. Curva, tá vendo? Você curva para subir, ó. Você faz esse movimento e desce. Faz com o outro a mesma coisa. Você percebe que eu faço quase que... Você usa o seu ombro para ele fazer isso, ó. Esse movimento de ombro, porque ele te ajuda, ó, na movimentação, tá bom? Então, quando você tentar, se o treino de vocês for para tentar com as duas mãos, lembra de sobe a mão. Quando estiver descendo, você já está com a intenção de subir a outra. E aí, por aí vai. Pinta a parede. Tá vendo? Quando volta, é sempre com a palma na parede. Palma na parede. Isso, tô vendo que as meninas estão fazendo aí. A movimentação. Você sobe o braço o máximo que você conseguir. Então, se você quer que seja baixo, pode ser um pinta-parede pequeno, mas pode ser um pinta-parede onde você está aqui embaixo e você faz um pinta-parede lá em cima e volta. Você pode fazer um pinta-parede na frente, onde você joga a sua mão lá na frente e volta. Percebe como fica bonito? Joga as duas mãos, o dorso na parede, depois a palma. Dorso, depois a palma. Então, esse é o movimento que vocês vão fazer no pinta-parede. A Júlia está mandando aí no chat para vocês, direitinho como que funciona, mas vocês têm que fazer esse treino em casa. Porque o braço, ele é o mais demorado na dança do ventre, para aprender. Porque é muito difícil para quem não tem o costume de se exercitar, eu também tinha muito essa dificuldade, você conseguir ficar com o braço lá em cima numa posição bonita, você conseguir imputar a delicadeza. Por quê? Porque nós mulheres, principalmente quem faz muita coisa em casa, a gente está acostumada a ser mais agressiva na parte dos braços, né? Você pega as coisas, você joga, você coloca ali, eu carrego o filho, é o peso aqui, o peso ali. Então o braço da gente não tende a ser delicado. Por isso o treino. Lembre-se sempre, o braço é quase como se você estivesse querendo esganar a pessoa. Tipo, nossa, minha filha, vai! É isso, ó. Leve. Leve, leve, leve. É quase como se você falasse para alguém assim, minha filha, você tá parando? É tipo isso. O braço é nessa movimentação. Você vai sempre fazer dessa forma. E aí você lembra dessa movimentação do dorso, palma. Subiu com o dorso, desceu com a palma. Se você faz de frente, você já entende como que esse movimento tem que ser feito na lateral. É um treino que você faz. Então, imagine que você está com as duas mãos cruzadas aqui, ó, na sua frente, e você vai fazer um pinta-parede dos dois lados, mas sem intercalar, você vai fazer com os dois juntos. Então, você pode subir o braço daqui, ó, o dorso, e você já pinta a parede e volta. Quando você volta, você desce um pouco o corpo, já fica bonito, ó. Você está aqui no alto e você faz esse movimento, depois você desce junto com o corpo e volta a mão na frente.
Percebe como o movimento tem que ser delicado? Para ele ficar bonito, você tem que colocar bastante delicadeza. Mas não se preocupa não, meninas, porque isso aí não é uma coisa que você aprende na aula só. Isso é uma coisa que é treino. Você precisa de treino para deixar o seu braço, ó, tinindo. E ele fica, tá bom? Pode ficar tranquila. Depois pinta a parede. Ó, ondulação de braço. Ondulação de braço é mais ou menos o que a gente estava fazendo agora com o pinta a parede. Como que funciona a ondulação de braço? Não sei se vocês já viram as bailarinas, que elas estão dançando e elas estão fazendo esse movimento aqui, ó. Só que isso não é pinta a parede. Esse é um movimento de braço. Essa movimentação, como que ela funciona? Essa movimentação, ela tem uma ajuda dessa parte inteira do corpo. Por quê? Precisa do ombro, ó. Ombro para cima, ombro para baixo. Você precisa do ombro se movimentando, seja para frente, seja um na frente e o outro atrás. Você precisa muito desses movimentos. No pinta-parede, a gente sobe e volta. Nesse de ondulação, é quase como aquela brincadeirinha do amigo que te dá um choque e você passa para o outro. É quase a mesma coisa. Como que você faz? Imagine que você tem um S infinito desenhado aqui na sua frente. Imagina que você tem um S infinito. Ele não acaba. Então, você precisa desenhar, faz com a mão na frente mesmo, não precisa fazer com ela de lateral. Você precisa desenhar esse S infinito. Como que você vai desenhar um S infinito? Você vai fazer essa movimentação. Vai fazer essa movimentação? Isso. Você treina um S infinito com o seu braço. Quando você está fazendo esse movimento, é um S infinito. Por quê? Porque, ó, você faz isso aqui, ó. Esse movimento. Só que aí você termina no outro braço. Entendeu? Então, como que você faz? É um S que você começa em um braço e termina no outro. Você começa nesse aqui, ó. Você fez isso. E aí você termina no outro. Tenta fazer, mas não pense em mim. Pensa no S infinito na sua frente. Imagina que você vai fazer um S aí. Tenta fazer um S na sua frente. Infinito. Um S infinito, ó. Faz o movimento. Ó, você vai fazer isso aqui, não vai? Se você fosse fazer um S. Agora, imagina que você vai fazer um S aqui que está na sua frente. Você vai subir, sobe a mão, você vai descer e vai subir. Então, ó, você sobe, volta e sobe. Tenta fazer. Só que não precisa subir muito, não precisa subir lá em cima. Ó. Sobe a mão, volta para o meio e sobe. É quase como se você estivesse aqui, ó. Subi, voltei, tô reta de novo. Subi, voltei, tô reta de novo. Porque esse movimento, quando você faz, ó, subi, voltei, tô reta de novo, subi, voltei, tô reta de novo, subi, voltei, ó, antes de fazer o reto, subi, voltei. Lembra do pinta-parede, só que curtinho. Ele é parecido com o pinta-parede, mas não é igual porque você não faz isso com a palma. Então, pensa no pinta-parede. Só que a diferença do pinta-parede é que você subir os braços. Tenta deixar eles aqui. Então, faz isso aqui, ó. Lembra? Pensa no pinta-parede, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês. Imagina que vocês estão aqui, vocês vão pintar a parede sem virar a mão, tá bom? Então, ó. Sobe, desce. 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 Só que isso aí você tem que fazer delicado. A Julia está escrevendo aí para vocês. Então, assim, ó. Tá aqui. Primeira posição de braço. Fica na primeira posição de braço. Lembrem que a primeira posição de braço nunca é assim. É sempre com o cotovelo para trás. Então, se o cotovelo estiver para trás, está certinho. Agora, vou fazer aqui perto para vocês, ó. Sobe, ó. Tô usando o pinta-parede. Sobe a mão. Percebe que eu subi? Olha que posição que eu fiquei. Eu não fiquei assim, mas eu fiquei assim, meio elevado. Agora, desce de novo a mão. Sobe a outra. E desce de novo. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Quando você sobe, você deixa essa aqui, ó. Deixa a mão esquerda parada e mexe só uma por vez. Então, a mão tá aqui, ó. Sobe
e para. Sobe e para. O seu limite é aqui, ó. Sua mão não pode passar da sua cabeça. O seu limite é na sua cabeça. Então, lembra disso, ó. Subiu, voltou. Subiu, voltou. Subiu a outra, voltou. Subiu a outra, voltou. É quase como se fosse um pinta-parede. Só que depois vocês juntam uma com a outra. Vocês estão sentindo dores aqui? Porque normalmente aqui começa a doer. É aí, né, Marisa? É aqui que começa a doer, principalmente para quem não está acostumado. A galera que faz aqueles treinos doidos lá, eles estão acostumados. Mas para quem não treina igual eu, assim, que faz exercício em casa mesmo, isso aqui começa a doer logo, porque a gente não está acostumado. Mas essa movimentação é boa para o seu corpo, principalmente para os seus músculos. Se você não utiliza muito, não faz muito esse tipo de movimento, você está acordando o músculo. Então, fica tranquilo que vai ajudar bastante, tá bom? Eu sempre brinco com as meninas que eu falo pra gente que não gosta do tchauzinho, que a gente tem aqui, que não gosta do braço, acha que está com o braço mole, essas movimentações na dança do ventre ajudam bastante, tá bom? Então, lembra disso. Ó, essa postura, seu braço nunca vai fazer lá em cima. Ele não sobe e não decola. Seu braço, ele faz essa, ó, percebe aqui, ó, no máximo até aqui, ó, e já volta. Isso e volta. Isso e volta. Se você tiver dificuldade para subir o braço, lembra do seu cotovelo, que ele te ajuda bastante, porque, ó, o cotovelo, ele já ajuda você a subir, ó. Quando você faz isso aqui, ó, se você tá com a posição de braço correta, seu braço tá assim, porque não é assim, é nessa posição. Então, o que acontece? O cotovelo, ele já te ajuda, ó. Você faz assim, ó, impulsiona ele, ó. Você tá aqui, ó, impulsiona ele a te ajudar a subir, tá vendo, ó? Percebe? Ele para trás, ele está me ajudando a impulsionar. Então, se você utiliza bem o seu cotovelo, você consegue fazer esses movimentos de braço. Você vai estar com o braço aqui na primeira posição, sobe um, desce. Sobe um, desce. Sobe um, desce. Quando você liga, o que acontece? Um sobe, o outro braço desce. O outro braço sobe, o outro braço desce. O outro braço sobe, o outro braço desce. E aí, o que você faz? Você treina a leveza. Então, se você estiver indo rápido, é porque está errado. Você tem que fazer isso devagarzinho. Você vai colocando a movimentação de braço de uma forma bem lenta, para que fique bonito. Eu vou, inclusive, colocar uma música para vocês, só para vocês perceberem como que fica bonito, quando você coloca esse movimento numa música lenta. É só mostrar para vocês rapidinho, a gente não vai dançar uma coreografia com ela, não. É só para vocês verem a movimentação do seu braço. Ó, vocês estão conseguindo ouvir a música? Vocês estão ouvindo a música? Joia? Ó, essa é uma música que você dança muito com os braços. Então, como que funciona? Você faz o X aqui, ó. Pula o X, sobe a mão. Vai em primeira posição. Agora, sobe, desce. Sobe, desce. Continua fazendo. Eu vou colocar aqui no chat, vou pedir para a Júlia colocar aqui, ela vai explicar para vocês uma coisa. Ela vai escrever para vocês. Quem estiver fazendo, colocando o braço muito lá em cima, não coloque o braço muito alto. O braço tem que ser na medida aqui, ó, da primeira posição, tá bom? Então lembra, ó, levanta pouca coisa. Agora vamos fazer o quinta parede.
Exatamente. Lembra de fazer, ó. Cola os braços. Sobe um, desce o outro. Sobe um, desce o outro. Isso, meninas. Essa movimentação certinha. Agora a gente vai pausar a música pra gente. Isso. Vocês conseguiram entender mais ou menos como que utiliza esse movimento de braço e de mão na dança do ventre? A dança do ventre, normalmente, você usa muito o braço em músicas clássicas. Tem algumas músicas lentas que vocês vão utilizar bastante, mas normalmente você utiliza muito em música clássica. Então, o pinta-parede que eu falei para vocês, essa ondulação de braço é muito utilizada, muito, muito mesmo. Principalmente se você estiver dançando uma música, eu não sei se vocês conhecem música de dança do ventre, mas normalmente elas são 5, 6, 7 minutos. É muito tempo de música. Então, quando a bailarina está dançando, principalmente ao vivo, ela precisa enrolar. Essa é a palavra certa, né? Você precisa enrolar um pouquinho para não ficar cansada. Então, na hora de enrolar, quando tem a parte da música lenta em que tem a voz do cantor, o que você faz? Esse movimento. A voz do cantor, você utiliza muito essa movimentação. Esse aqui é o famoso descanso da bailarina. Por quê? Porque essa ondulação, você não se esforça tanto. O seu braço não está indo lá em cima e voltando. Então, você está fazendo o S infinito. A gente chama na dança do ventre esse aqui do S infinito. O S infinito, normalmente, é quando a bailarina está fazendo isso andando, tá, gente? Eu expliquei para vocês comigo parada, mas a gente brinca do S infinito porque as bailarinas fazem essa movimentação na meia ponta e fazendo isso aqui, ó. Andando, igual uma geisha. Não sei se vocês já viram elas fazendo aqueles movimentinhos com o pé, é exatamente igual uma geisha, que você vai indo de um lado para o outro, só que você vai fazendo isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram essa movimentação na dança do ventre. Esse é um movimento que a gente chama de geisha, né? Você eleva, você fica com os pés na meia ponta e aí você vai fazendo assim, ó, dando uma andadinha, parecendo um soldadinho, como se você estivesse quase caindo, né? Eu brinco que é quase como se você estivesse caindo para o lado. E aí você faz essa ondulação de braço. E ela, nessa movimentação, fica muito bonita, porque você sai do lugar, o quadril da bailarina, nesse movimento, ele está super rápido, enquanto os braços estão lentos, tá bom? Então, quando vocês tiverem um tempo em casa, eu sei que a vida de todo mundo é muito complicada, mas tenta treinar um pouquinho a movimentação de braço. E lembra de uma coisa que no início é normal, que vocês estavam fazendo, alguns de vocês, nunca levanta o braço e deixa o outro embaixo. Por quê? Porque a gente tem um movimento desse aqui, na dança do ventre, que é exatamente assim. Então, se você faz isso, você acaba confundindo os movimentos. Então, sempre que for fazer essa movimentação, lembra braço de Cristo, né? Braço do Cristo. E aí lembra que nunca pode passar da sua cabeça. Então, sobe, baixa. Sobe, baixou. Subiu, baixou. Subiu, baixou. Então, é sempre isso, ó. Subiu, baixou, subiu, baixou. E aí você vai fazer esse movimento. Isso. Com o tempo, vocês vão achar que estão desengonçadas, que não tem delicadeza, mas isso é normal. A gente vai treinando, uma hora a gente chega lá, tá bom? E eu também canso, igual vocês, de ficar com o braço levantado, então fica tranquilo. Agora, oi? O próximo movimento, na verdade, não é um movimento, é o que você usa muito na dança do ventre, é a elevação dos braços. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma dança, e nessa dança você quer fazer quase um elemento surpresa, normalmente em músicas clássicas, o que você faz? A sua mão pode estar em posição de X, eu brinquei com as meninas na primeira aula, eu falei para ela que a posição do X aqui embaixo é para você impulsionar as suas mãos. Então, você vai fazer uma elevação de braço surpresa, seja para frente, para cima, para o lado. Quando você eleva os braços, você faz esse movimento. Normalmente, com a elevação, se for um movimento surpresa que você for fazer, você pode estar de costa e você faz isso. Como você pode estar de frente e você faz esse movimento. E olha para a sua lateral. Isso. Sempre que vocês fizerem esse movimento, se for para ficar bonito e introspectivo, você olha para a sua lateral. Então, eleva os braços na posição de braço 4
Para as meninas que não sabem a posição do braço 4, a Júlia vai aumentar aqui só para vocês verem meu braço. Para as meninas que não sabem, na primeira aula eu expliquei certinho. Sobe, quarta posição de braço, vira a cabeça. Sempre que vocês virarem a cabeça, é dessa forma mesmo. Tem que ficar desse jeito, o tronco para frente e a cabeça para a sua lateral. Então, você eleva e olha para a sua lateral. Ou você não precisa colocar os braços lá em cima, você só faz a intenção de que vai elevar. Você faz a intenção. Você pode ficar dessa forma. Lembra que eu estava falando agora dessa movimentação? Você pode pegar a sua mão daqui, ó, o X aqui em cima, faz o X aqui em cima no busto. E aí, o que você faz? Você cai um pouquinho do seu lado direito e faz essa movimentação. Então, na dança, como que fica? Você tá aqui com o X, ó. Está desse jeito. E você faz isso, ó. Isso na dança é um movimento delicado. Imagina que você chega e faz isso, ó. Então, a música, você está dançando alguma coisa, de repente você faz esse movimento aqui, ó. E abre os seus braços. Você pode fazer para esse lado também. É como se fosse um X aqui, ó, só que você inclina o corpo um pouquinho. Então, você faz um X aqui, impulsiona, volta, impulsiona, volta, impulsiona. Você faz esse tipo de movimento. A Júlia está escrevendo no chat para vocês também. Então, ó, lembra do X, porque o X vai ficar gravado para vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Faz um Xzinho aqui, ó. Inclina para a esquerda ou inclina para a direita. Isso. Você inclina um pouquinho só o tronco, tá? Não é assim o corpo todo. É só o tronco e aí você faz esse movimento. Como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Pá, com a mão, só que leve. Então, ó, Xzinho aqui, subiu. Xzinho aqui, voltou. Essa é uma movimentação que a gente faz bastante também quando você utiliza a elevação. Você pode elevar os braços e depois você volta e faz esse movimento. Isso, exatamente. Sempre que elevar, não é necessário você elevar os braços, você precisa olhar para o lado ou para o outro. Você pode olhar para frente, mas normalmente esse movimento a gente utiliza muito em músicas introspectivas. E como é uma música introspectiva, então você vai estar com uma expressão mais séria. Então, normalmente você levanta e olha para baixo, ou você olha para frente. Ou você olha para baixo, para a expressão ficar mais séria, ou você olha para sua frente, tá bom? Para você, danças introspectivas, depois lá na frente eu vou explicar para vocês. Tem algumas músicas de dança do ventre, elas parecem ser animadas, mas elas não são. São músicas tristes. Tem um conteúdo, uma história triste por trás daquela movimentação alegre que vocês acham. Então, se você não souber a tradução da música, você vai dançar assim, ó, super sorridente. Às vezes é uma música muito triste. E você vai estar lá rindo para a plateia como se fosse a música mais maravilhosa da sua vida. E normalmente música de dança do ventre não é alegre, não é igual ao nosso carnaval, tá bom? Então, lembre-se desses movimentos quando vocês forem fazer a movimentação de braço. Eu não ia colocar um movimento de quadril, mas eu vou colocar um movimento de quadril hoje, só para vocês entenderem como que é qual que é a diferença de você utilizar o quadril rápido e vocês utilizarem o quadril rápido com o braço fazendo um movimento lento. Então, imagina só que você entrou no palco. Normalmente, ou você vai ficar com o braço em primeira posição, você pode escolher, ou você vai ficar com o braço em segunda posição, que é os dois braços aqui, ó, na frente do seu pulso, e aí isso, o cotovelo nessa direção, ou você vai começar com as duas mãos lá na frente. Você escolhe da maneira como você quer começar. Agora, imagina que é uma música muito lenta. Então, antes de chegar no movimento rápido, você precisa enrolar o público. Para você conseguir enrolar, não, né? Agora eu falei a palavra errada, encantar o público. O que você pode fazer depois que você parou dessa forma? Qual que é o movimento que você pode fazer quando você está nessa posição? Folhinha. Você pode fazer uma folhinha. Cavou a terra, segurou. Cavou, jogou, segurou. Você pode fazer esse movimento. Ou, se você está com a mão aqui, você pode ficar com as duas palmas para cima. E aí você pinta a parede. E volta para trás. Você joga o seu corpo para frente quando você pintar.
Quando você estiver com a palma virada, você volta com o corpo para trás. Então, ó, pense que eu estou aqui. Fui para frente, voltei. Fui para frente, voltei. Voltei para o centro. Fui para frente, voltei. Esse é o movimento que você vai fazer. Então, pensa, lembra de... Eu vou colocar a música pra gente. Então, lembra disso. Começa com a mão nessa posição, lá na frente. Se for para cima, tem que fazer a folhinha. Se for com o dorso para cima, vamos fazer o pinto da parede. E para ficar bonito, você joga o corpo para frente, volta para trás. Frente, trás. Frente, trás. Esse é o movimento. A Júlia vai escrever para vocês aí no chat, para vocês não esquecerem. Nós vamos fazer esse movimento juntas, para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui aquela música. Espera aí. Deixa eu pôr a música aqui. Escolher uma música mais lenta, porque essa movimentação vai pedir. Põe as suas mãos lá na frente. Isso. Agora vamos fazer o pinto da parede, ó. Agora, presta atenção. Vai fazer, vocês vão ver esse tum? Esse tum. O que vocês podem fazer quando tiver essa batida? Vocês podem fazer um exercício de elevação do braço. Vocês vão escutar de novo. Vocês podem elevar o braço. Eleva o braço. Baixa o braço. Agora vamos fazer a folhinha. Mas eu vou explicar um de quadril para vocês, só para vocês treinarem junto com o quadril. Esse já emenda para a próxima aula, que é muito legal. Na dança do ventre, a gente tem muitas movimentações que são sinuosas. O nome é sinuoso desse movimento que a gente faz aqui com o braço. Existem 3 famílias na dança do ventre, e uma das famílias que são mais utilizadas é a dos sinuosos.
Sinuosos são esses movimentos assim, ó, super lentos, que você faz na dança do ventre. O quadril, a gente também tem muitos movimentos assim. E eu vou explicar um dos movimentos que eu vou repassar na próxima aula para vocês, de qualquer forma, mas eu já vou adiantar para vocês que estão aqui hoje, é o redondinho. Esse é um movimento que a gente usa muito na dança do ventre. E ele é um treino principalmente para quem tem dores pélvicas, mulheres que têm problema nessa região. O redondinho, como que você faz ele? Imagina que tem uma bolinha pequenininha entre as suas pernas. Ela é uma bolinha pequenininha e você tem que arrodear ela. Vou falar desse jeito mesmo, você tem que rodear ela. Então, como que você faz com essa bolinha? Eu tenho uma bolinha, ó, ela está aqui embaixo, ó. Imagina que eu estou apontando para essa bolinha aqui. Como que eu vou fazer? É uma bolinha muito pequenininha. Então, meu redondinho assim, ó. Faz uma bolinha com o quadril. O tronco permanece no mesmo lugar. Ó, eu tenho uma bolinha no chão, ó. Essa movimentação que vocês vão fazer. E pensa que tem uma bolinha pequena desenhada no chão, no meio das suas pernas, e você tem que passar em volta dela devagarzinho. Então, você imaginando que tem uma bolinha desenhada no chão e ela é pequena, você vai fazer esse movimento de quadril. Isso, eu tô vendo a Marisa fazendo, eu tô vendo a Ana também. Essa é a movimentação. Você faz desse jeitinho. É devagarzinho mesmo. Esse é o redondinho. Normalmente, na dança do ventre, às vezes você está fazendo uma música que ela pede, ela é sinuosa, então ela pede para você fazer esse movimento. Então, você vai fazer devagarzinho. Essa movimentação, você pode fazer com o braço já na primeira posição. Esse movimento. Você vai fazer esse movimento na dança do ventre. Esse é o redondinho. A gente tem o redondo médio. O redondo médio, como que você faz? Ao invés de ter uma bolinha desenhada no meio das suas pernas, essa bolinha já está em volta de você. Então, você vai fazer assim, ó. Em volta de você é frente, lateral, trás, lateral, frente. É o mesmo movimento da aula passada. Se for mais fácil, pode segurar aqui na cintura para você impulsionar, ó. Lateral, frente, lateral, trás. Esse é o movimento que você vai fazer, ó. Frente, lateral, trás. Esse é o movimento, ó. Lembra dos pesos dos pés. Então, frente, joga para lateral, passa atrás, volta. Esse é o redondo médio, que você vai fazer essa movimentação, ó. Como se você estivesse rebolando, tá vendo? Percebe que o seu quadril, ele vai, ó, joguei o corpo todinho para frente, lado, trás, lado, frente. Essa é a movimentação. Então, redondo pequenininho e redondo médio. Isso, faz o redondo médio, para mim ver vocês fazendo aí. Exatamente. Esse é como se tivesse o redondo aqui, ó. Como se tivesse um bambolê desenhado aqui, ó, por fora do meu corpo. Então, eu tenho que acompanhar o bambolê. Esse é o movimento. E nesse movimento, se a gente tem três redondos, a gente tem o redondo grandão. O redondo grandão, como que funciona? Esse é assim, ó. Esse você joga o quadril. Então, tenta ficar com o tronco aqui, ó. Segura aqui o seu tronco. A gente no início tem dificuldade. Pode pôr a mão aqui e segura bem o tronco. O que você faz? Joga o seu quadril e mantém o tronco aqui, ó. Mantém o tronco, mas joga. Vai para frente, lado. É esse movimento aqui, ó. Você tem que jogar bem. Frente, jogou. Isso. No início é normal mesmo, você sente que você está mexendo o corpo inteiro, mas depois você acostuma a fazer o redondão. Esse redondão que a gente está fazendo aqui, ele é o menos utilizado na dança do ventre, tá? É muito difícil você ver uma bailarina fazendo um redondão grandão. Normalmente ela está fazendo um redondinho, que é quase o famoso rebolado que a gente já conhece, que é devagarinho, você está fazendo esse movimento. Lembra que é uma bolinha no meio das suas pernas, e aí você vai fazer essa movimentação. Pensa que você tem que estar dançando com o quadril assim, e você tem que levantar os braços. Então, ó, o braço está aqui, ó, fazendo um redondinho. Pode descer o braço.
E vai fazendo essa movimentação. Cruza o braço na frente. Isso. Desce. O que você está treinando aqui? Você está treinando o seu cérebro a se acostumar com uma movimentação de braço ao mesmo tempo que você faz o movimento de quadril. Porque na dança do ventre, nós utilizamos sempre os movimentos dessa forma. Você nunca, muito dificilmente você vai dançar uma música inteira fazendo um movimento só. Não são movimentos isolados, né? A gente chama de movimento isolado quando você está fazendo um redondinho e os braços estão parados. Esse é isolado. Mas normalmente você faz um redondinho, subindo o braço. Um redondinho, pintando parede. Então você faz o redondinho com várias movimentações. O redondo médio é isso aqui, ó. Tá vendo? Redondo médio. Sempre pensa que o seu corpo ele tem que ficar no eixo. Então, a postura na dança do ventre é muito importante. Barriga para dentro, peito para fora, respirando e sorrindo. Então, você puxa uma linha. Nunca pode ser assim. Dança do ventre, você sempre fica com essa postura, tá vendo? Então, quando você está dançando, no início você segura aqui. Por quê? Se o quadril está fazendo um redondinho, seu tronco não pode estar mexendo. Então, essa é a movimentação que você faz, ó. Você faz o redondinho e segura o seu tronco. Faz o redondo médio, percebe a diferença? O redondo médio, você já movimenta mais o quadril. Isso. Marisa, quando você estiver fazendo o redondinho, tenta inclinar um pouquinho, meu amor, o bumbum para trás. Joga bastante. Isso. Joga o seu bumbum para trás, porque aí quando você fizer, você vai fazer assim, ó. Jogou para trás. Viu? Jogou. Quando você faz esse redondinho, você joga, você mostra o seu popozão para todo mundo. Não esconde ele, não. Você tem que fazer a movimentação mostrando o popozão. Você joga, porque o movimento para ele, ó, se você faz assim, ó, ele fica dessa forma. E aqui você não pode travar o glúteo. Você tem que soltar. Então, ó, para frente, joga lá atrás. Frente, joga lá atrás. Esse é o movimento. Joga o bumbum lá para trás quando você estiver fazendo o redondo. O redondinho que você vai mais seco. O redondinho, o seu bumbum não vai lá para trás. O redondinho pequeno, ele fica encaixado. Então, você faz esse movimento no redondinho. Essa é a movimentação. O mais devagar possível que você conseguir fazer, essa é a movimentação do redondinho. O redondo médio é isso aqui, ó. Jogou o quadril lá para trás. Tá vendo? Você joga o bumbum. E o redondão é esse aqui, ó. Passou na frente, lá atrás. Passou na frente, lá atrás. Quando você faz uma dança que precisa do redondinho, normalmente, eu vou mostrar para vocês uma música para vocês verem como é que fica antes da gente encerrar aqui a nossa aula. Vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Passa na próxima. Aqui, deixa eu achar o nome da música aqui. Vou pôr aqui para vocês. Imagina que você vai fazer essa movimentação. Essa música você pode usar o braço. Então você pode começar com uma mão. Vamos fazer juntinha. Sobe o braço. Desce o braço. Pinta a parede. Faz com a outra mão. Agora faz o redondinho. Tá vendo? Escuta a música e faz o redondinho, ó. Pode ir levando o braço, você vai descendo o braço, pra você ir acostumando. Não tem problema com a música, continua. Passa pro médio.
a mesma música, utilizar os 3 redondos, você pode pegar, a gente não fez na leitura musical, tá? Na maioria das coreografias que você vai fazer na dança do ventre, você tem que seguir a leitura musical. Não precisa marcar todos os pontos, mas precisa seguir. Nessa a gente não seguiu 100%, mas assim, você pode fazer o redondinho, fazer o redondo médio e fazer o redondão. Essas movimentações que eu estou ensinando para você é porque daqui para frente as nossas aulas vão ser focadas muito em movimentos de quadril e movimentos de braço ao mesmo tempo. Então, vocês precisam entender como que o braço tem que estar e como que o quadril tem que estar. Entendeu? Braço super lento, as mãos fazendo a folhinha ou a posição da mão, você vai estar sempre com o dedão no dedo médio, lembra-se disso. Dedão no dedo médio, então você vai fazer uma pose de bailarina, sua mão, ó, seu dedão vai estar sempre com o dedo do meio. E eu ia fazer o arco de braço para vocês, mas eu posso explicar isso para vocês na próxima aula também. Agora, o legal é vocês treinarem o redondinho. Por quê? Porque quando você está fazendo o redondinho, no início a gente faz assim, ó. Parece que a gente está igual o boneco de Olinda quando a gente está fazendo. Eu também ficava desse jeitinho e eu achava que eu estava com algum problema no corpo. Eu não conseguia segurar ele. Por isso que eu acostumei, quando eu era iniciante, eu segurava aqui em mim, porque eu ficava com vergonha, né? Não precisa ter vergonha, mas eu ficava com muita vergonha na aula, aí eu ficava segurando aqui, que eu parecia um boneco de Olinda. Então, o que você treina? Você tenta se segurar aqui, e aí você começa a mexer só a parte de baixo. É a mesma coisa quando você está fazendo movimento de braço. Quando você está fazendo movimento de braço, você não mexe aqui, você está fazendo isso aqui, ó. Percebe? Vocês não estão mexendo nada, não movimenta nada daqui para baixo. Então, ó, essa movimentação. E quando é o quadril, aqui para e você faz esse movimento. Essa movimentação. Redondo médio e redondo grande. Redondo grande. Vocês quiserem ligar o microfone antes da gente fechar aqui, que já a gente vai terminar a aula, vocês ficaram com alguma dúvida, meninas? Pode ligar o microfone e pode perguntar, porque essa é a base e é o início da nossa dança do ventre. Então, se eu não passar essas coisas para vocês, a gente não desenvolve daqui para frente, porque são pequenos detalhes que fazem tudo na nossa dança. Então, se vocês não aprenderem esse tipo de coisa, vocês não vão conseguir desenvolver. Eu expliquei para as meninas nas outras aulas, tem muitas meninas que são impacientes, elas não querem passar pelo passo a passo, já querem fazer movimentos grandiosos. Só que o que acontece? Se você não aprende os pequenos detalhes, a sua dança vai ficar feia. Porque aí você vai tentar fazer um redondo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai mexer aqui que vai parecer que está baixando o santo, né? E não é essa a intenção. Tem que ser um movimento, quando o movimento é isolado, é isso aqui, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. Isso é um movimento isolado. Agora, se eu tiver que mexer junto, é aquilo que eu expliquei para vocês. É o passinho da deixa. Onde eu estou andando de lateral e eu estou mexendo o meu braço. E aí você faz a movimentação de cabeça no final. Esse é um movimento que ele não é difícil. Ele parece que é difícil, mas ele não é. O que você tem que treinar é a coordenação motora. Tem pessoas que têm dificuldade. Eu tomei até um susto agora aqui com a câmera da Marisa, que eu vi a luz apagando e aparecendo. Eu falei, meu Deus, apareceu um espírito não. Brincadeira, Marisa. Não vai não. E aí, esse movimento, ele parece difícil, mas ele não é, meninas. Por quê? Porque se você treinar esse movimento aqui isolado, e você treinar uma andadinha, porque isso aqui não é um movimento de dança do ventre específico. Isso aqui eu estou andando para o lado. Estou andando para o outro lado, estou andando para cá. Então, nessa movimentação que a gente chama de gueixa na dança do ventre, você faz, isso aqui é para destacar os braços. Não é o quadril, não é a sua perna. Elas sempre vão ficar escondidas. Mesmo que se vocês estiverem usando uma roupa de dança do ventre, que normalmente é a saia e o bustier, não vai mostrar muito os pés. É mais um movimento do braço. E o movimento do braço é o que fica mais bonito na dança. Eu expliquei na outra aula, eu sempre repito isso, que é para ficar bem fixado na cabeça de vocês. Não adianta você já rebolar em casa, já rebolar com outras danças, você vir aprender o movimento de quadril, fazer um redondinho lindo, só que quando chega aqui no braço, você faz isso. Isso. Faz isso aqui, ó, braço de frango. Ficou nessa movimentação, quando você estiver dançando, se você dançar com um público que ele não é leigo,
Morreu. Porque o público leigo, ele não vai saber o que você está fazendo. Então, para ele, está tudo maravilhoso. Para a maioria das pessoas, a dança do ventre é uma dança sensual. Então, você fez qualquer coisa ali, eles já vão achar que, oh, meu Deus, que maravilha. Mas para o público entendido, você fez um quadril lindo, mas fez isso aqui com o braço, eles já vão falar que você não sabe. Você não fez a posição de mão, você dançou com a mão assim, ó, assustada, eles já vão entender que você não sabe da dança do ventre. Por quê? Porque quem é entendido não olha para baixo, olha para cima. Eu sempre falo, cuidado com essa parte, porque aqui ninguém está prestando atenção, só quem não entende. Quem não entende vai achar que o movimento do quadril, claro que o movimento do quadril é o que representa a dança do ventre, mas o que traz a beleza, eu falei na primeira aula, os braços são a moldura da sua dança. Então pensa no quadro, maravilhoso. Imagina uma foto bonita, mas a moldura é ridícula. Não adianta nada. Então, assim, os braços são a moldura da sua dança. Então, você sempre tem que entrar para dançar alguma coisa. Imagina que vocês vão dançar aí com o maridão, para as amigas, para os amigos, para qualquer pessoa. Se você vai começar uma dança e ela é uma música lenta que você quer sensualizar, quer agradar, quer fazer um jantar romântico com o marido, você nunca vai começar fazendo isso, né? Porque não vai agradar, não vai trazer a mensagem que você quer. Seu braço sempre em posição, o movimento sempre começando como se você estivesse morrendo. Ó, você morre, 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 morre. Chegou. O braço é dessa forma. Câmera lenta. O quadril, você pode fazer um monte de coisa. Pode ir para lá e para cá, que mesmo se você não estiver fazendo um redondinho certinho, ninguém vai perceber. Agora, o braço, se você fizer errado, todo mundo vai perceber. Tá bom? Mas a Júlia acho que a Júlia já escreveu isso aí para vocês no chat direitinho, e aí vocês vão entender certinho. Eu vou fazer uma pequenininha, que eu sei que vocês estão cansadas já de me ouvir. Eu vou fazer uma pequenininha dança, igual eu fiz na primeira aula, só para vocês perceberem como que dá para usar todas essas movimentações numa dança, tá bom? E aí a gente já encerra a nossa aula. Esse vídeo vai ficar gravado, tá bom? A Júlia já mandou as informações todas para vocês aí no chat, direitinho. Na próxima aula, a gente já vai passar para os movimentos de quadril. E os movimentos de quadril, nós vamos usar os braços da primeira e da segunda aula, tá bom? Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Isso, eu vou colocar essa música usando um pouquinho de tudo, tá bom? Imagina que você vai entrar no palco para dançar. Giro o pulso e você pode dar uma leve brincadeira. E aí você tira essa foto, vai falando. Isso é só um pedacinho, meninas. Eu não sei se vocês gostaram, mas isso é só um pedacinho para vocês entenderem como você consegue encaixar todos esses movimentos na dança. Você não precisa fazer nessa ordem, mas você vai escutar uma música lenta, você consegue encaixar a sua mãozinha, o seu bracinho. Essa aqui é a parte mais difícil da dança. Então, eu vou falar para vocês.
não desistam de vocês por causa do braço. Porque o braço é o mais difícil. Isso aqui é o que a gente mais demora a aprender. Porque você precisa ficar praticando, praticando. E normalmente ninguém fica fazendo treino de braço para conseguir chegar nessa movimentação perfeita. Então, treine um pouquinho em casa, se vocês conseguirem, tá bom? Para chegar nessa movimentação. E como a gente vai utilizar bastante o quadril na próxima aula, tem que fazer esse movimento de redondinho. Você faz o redondinho, redondo médio, e depois você faz o redondão. Pode ser com música assim, você dança do ventre mesmo. Você pode terminar com aquela música que você gosta, que ela é meio sinuosa, e aí você faz esse treino. Oi. Oi, Ju, boa noite. Oi, pode falar. Teria como você disponibilizar nos grupos algumas músicas para a gente, assim, um link do YouTube ou alguma coisa assim para a gente poder treinar? Claro, pode deixar, eu vou mandar sim, Marisa. Tem várias músicas, na realidade é assim, ó. Eu vou explicar para vocês, eu posso mandar várias músicas e vocês podem treinar com as músicas que vocês acharem melhor. Mas lá na frente, a gente vai estudar a parte musical. Por quê? Na dança do ventre, tem um encaixe nas músicas. Então, por exemplo, você vai dançar uma música lenta. Uma música lenta, você já sabe que você vai fazer um braço, um redondinho. Uma música rápida, você vai fazer um quadril, você vai fazer essa movimentação. Então, assim, depende muito da música. Como eu ensinei até agora, foram movimentos sinuosos, então eu vou mandar a música lenta para vocês treinarem de acordo, tá bom? Porque é muito importante treinarem o ouvido. A parte principal de uma coreografia é o ouvido. Você escuta primeiro e aí você faz o movimento certinho, tá bom? Mas aí eu vou mandar as músicas para vocês fazerem o treino. Quem conseguir fazer o vídeo, por favor, faz o vídeo do redondinho. Redondinho pequeno, redondinho médio e o redondinho grandão, tá bom? E essa aula vai ficar gravada depois, quem quiser assistir ou quem perdeu a primeira, vocês podem assistir lá. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula, a gente vai tentar fazer um pedacinho de uma coreografia bem legal, só com quadril, para vocês remexerem um pouquinho, tá bom? Boa noite para vocês, menina. Foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Bom descanso e um ótimo resto de semana para todo mundo.